Bom dia, boa tarde, boa noite aos queridos leitores. Que bom estar com vocês aqui e vamos fazer as considerações iniciais e vamos continuar com a nossa leitura desse referido livro. Opa, tá passando. Esse aí desse título. Ok. Tem uma sinopse que eu sempre coloco aqui para vocês saberem. E isso que eu quero que faça. E vamos começar a nossa leitura de hoje, ok? Sob as colinas, cais, cais e armazéns eram instalados ao longo das margens do rio, e embarcações mercantes de Vila Velha e das cidades livres já apareciam amarradas ao lado dos Dracares, dos Valarien e dos Celtigar, onde no passado só se via alguns barcos de pesca. Grande parte do comércio que passa por Lagoa da Donzela e Val do Caso agora vinha a Porto Real. O mercado de peixe emergiu junto ao rio, um de tecido entre as colinas. Apareceu uma aduana. Um septo modesto seguiu na Água Negra, no casco de uma coca velha, substituído por outro mais robusto, de pau a pique, na margem. Aí ficou meio estranho, né? A leitura. Depois foi construído um segundo septo, 2 vezes maior e 3 vezes mais grandioso, no topo da colina de Vicênia, financiado pelo Alto Septão. Lojas e casas se disseminaram como cogumelos após uma chuva. Homens abastados erguiam solares murados nas encostas, enquanto os pobres se aglomeravam em choças esquálidas de palha e barro nos espaços mais baixos intermediários. Ninguém planejou Porto Real. Ela simplesmente cresceu, mas cresceu rápido. Na primeira coroação de Aigo, o lugar ainda era um vilarejo aninhado sob um castelo de mota. Na segunda, já era uma pequena e próspera cidade com milhares de almas. Em 10DC, era uma verdadeira metrópole, quase tão grande quanto Vila Gaivota ou Porto Branco. Em 25DC, ela superara ambas e se tornara a terceira cidade mais populosa do reino, perdendo apenas para Lenisporto e Vila Velha. No entanto, ao contrário de suas rivais, Porto Real não tinha muralhas. Não era preciso, segundo gostavam de dizer alguns de seus residentes. Nenhum inimigo jamais se atreveria a atacar a cidade enquanto ela fosse defendida pelos Targaryen e seus dragões. O próprio rei talvez tenha partilhado dessa opinião inicialmente, mas a morte de sua irmã Rhaenys e do dragão Meraxes em 10DC e os atentados cometidos contra ele próprio certamente o fizeram reconsiderar. E no ano 19, depois da conquista, chegaram a Westeros notícias de uma ousada incursão nas Ilhas do Verão, onde uma frota pirata saqueara a Vila das Árvores Altas, roubando uma fortuna e levando embora 1000 mulheres e crianças para serem vendidas como escravas. Os relatos causaram grande preocupação ao rei, que percebeu que Porto Real também estaria vulnerável a qualquer inimigo astuto o bastante para avançar sobre a cidade enquanto ele e Visenya estivessem ausentes. Em vista disso, Sua Graça deu ordem para que fosse construído um complexo de muralhas em torno do Porto Real, tão altas e fortes quanto as que protegiam Vila Velha e Lenisporto. Sua construção foi encarregada ao grande mestre Gawain e a Sor Osmund Strong, a mão do rei. Para honrar os Setes, Aegon decretou que a cidade teria 7 portões, cada um defendido por uma imensa guarita e por torres. As obras começaram no ano seguinte e se estenderam até 26DC. Uma consideração, galera. Se vocês tiverem dúvida em alguma palavra,
Vocês coloquem no comentário como se fosse um glossário. Coloque o significado da palavra e o significado, para assim a gente seguir em frente, tá beleza? Vamos continuar a leitura. Sir Osmond era o quarto a assumir o posto de mão do rei. O primeiro tinha Lord Horace Baratheon, o meio-irmão bastardo do rei e companheiro de juventude, mas Lord Horace havia sido capturado durante a Guerra Dornesa e sofreu a perda da mão da espada. Quando o resgate foi pago, o senhor voltou e ele pediu para o rei o dispensasse. A mão do rei precisa ter mão, disse ele. Não quero que os homens falem do toco do rei. Aegon então convocou Edmund Tully, senhor de Correrio, para assumir como mão. Lord Edwin serviu entre 7 e 9 DC, mas quando sua esposa morreu no parto, ele decidiu que seus filhos precisavam mais dele do que o reino e solicitou permissão para voltar às terras fluviais. Alton Celtica, senhor da ilha da Garra, assumiu no lugar de Tully, servindo como competência como mão até morrer de causas naturais em 17 DC, quando então o rei nomeou Sir Osmond Eastron. O grande mestre Gawain era o terceiro a assumir o posto. Aegon Targaryen também mantiveram um mestre em Pedra do Dragão, tal como haviam feito seu pai e, antes dele, o pai de seu pai. Todos os grandes senhores de Westeros e muitos dos menores e dos cavaleiros com terras empregavam mestres treinados na cidadela de Vila Velha para servir como curandeiros, escribas e conselheiros, para criar e treinar os corvos que levavam suas mensagens e escrever e ler essas mensagens aos senhores que não possuíam tal habilidade. Ajudasse os intendentes com as contas da residência e lecionar os seus filhos. Durante as guerras da conquista, Aegon e suas irmãs mantinham um mestre a serviço de cada um, e, depois, o rei às vezes empregava até meia dúzia para lidar com todas as questões que lhe eram apresentadas. Mas os homens mais sábios e eruditos dos 7 reinos eram os arquimestres da cidadela, cada um deles considerado a autoridade suprema em uma das grandes disciplinas. Em 5DC, o rei Aegon, avaliando que o reino poderia se beneficiar de tamanha sapiência, solicitou que o conclave lhe enviasse um desses para atuar como conselheiro e assessor em todas as questões relativas ao governo do reino. E assim foi criado o posto de Grande Mestre a pedido do rei Aegon. O primeiro homem a servir nessa função foi o arquimestre Olidar, guardião das histórias, cujos anel, bastão e máscara eram de bronze. Embora dotado de excepcional erudição, Olidar também era excepcionalmente velho e deixou este mundo menos de um ano após assumir o mantelete de grande mestre. Para seu lugar, o conclave escolheu o arquimestre Leonce, cujo anel, bastão e máscara eram de ouro amarelo. Ele se mostrou mais robusto que seu antecessor, servindo ao seu reino até 12 DC. Quando escorregou na lama, fraturou a bacia e morreu pouco tempo depois, quando então o grande mestre Gawain foi promovido. A instituição do pequeno conselho do rei só se desenvolveu plenamente no reinado do rei Jaehaerys, o conciliador. Mas isso não significa que Aegon I tenha governado sem o benefício de conselheiros. Sabe-se, ele se consultava frequentemente com seus diversos grandes mestres e também com seus mestres pessoais, em assuntos relativos a impostos, dívidas e receitas. Ele buscava conselho de seus mestres da moeda, embora mantivesse um septão em Porto Real e outro em Pedra do Dragão. Era mais comum que o rei escrevesse ao Alto Septão de Vila Velha para tratar de questões religiosas e sempre tratava de visitar o septo estrelado durante sua turnê anual. Mais do que todos esses, o rei Aegon contava com a mão do rei, e claro, com suas irmãs, as rainhas Rhaenyra e Visenya. A rainha Rhaenyra
era uma grande patrona dos bardos e cantores dos 7 reinos, cobrindo de ouro e presentes a todos que o agradavam. Embora a rainha Vicênia considerasse a irmã frívola, havia nisso sabedoria que ia além de um simples amor pela música, pois os cantores do reino, ansiosos para conquistar a graça da rainha, compunham muitas melodias para louvar a casa Targaryen, e o rei Aegon e eles cantavam essas melodias em toda a fortaleza, todo o castelo e vilarejo entre a marca de Dorne e a muralha. E assim, a conquista se tornou gloriosa para o povo simples, enquanto Aegon, o dragão, foi transformado em um rei heróico. A rainha Rhaenys também nutria grande interesse pelo povo comum, um amor especial por mulheres e crianças, uma vez que ela estava recebendo a corte no Aegon Forte. Trouxeram-lhe um homem que havia espancado a própria esposa até a morte. Os irmãos da vítima queriam que ele fosse castigado, mas o marido defendeu que suas ações foram legítimas, pois ele encontrara a esposa na cama com outro homem. O direito de um marido de castigar uma esposa infiel era bem estabelecido em todos os 7 reinos, exceto Dorne. O homem acrescentou ainda que o bastão que ele usara para espancar a mulher não era mais grosso que o seu próprio polegar, e apresentou o objeto como prova. No entanto, quando a rainha lhe perguntou quantos golpes ele dera, o marido não soube responder, mas os irmãos da mulher morta insistiram que haviam sido 100 golpes. A rainha Rhaenyra se consultou com seus mestres e septões, e por fim declarou sua decisão. O adultério de uma esposa era uma ofensa contra os 7, que haviam criado mulheres para serem fiéis e obedientes a seus maridos, e, portanto, ela devia ser punida. Contudo, como Deus tem apenas 7 faces, o castigo deveria consistir em somente 6 golpes, pois o 7º seria para o estranho, e o estranho é a face da morte. Assim, os primeiros 6 golpes que o homem dera haviam sido legítimos, mas os demais 94 foram uma ofensa contra os deuses e homens que precisam ser punidos na mesma medida. A partir daquele dia, a regra de 6 se tornou parte da lei. O marido foi levado até a base da colina de Rhaenys, onde os irmãos da mulher morta lhe desferiram 94 golpes com bastões de tamanho determinado pela lei. A rainha Vicênia não partilhava do amor de sua irmã, tinha por música e canto. No entanto, também não era desprovida de humor, e por muitos anos manteve seu próprio bobo, um corcunda hirsuto chamado Lord Cara de Macaco, cujas estripulias muito a divertiam. Quando ele morreu engasgado com um caroço de pêssego, a rainha adquiriu um símil e o vestiu com roupas de Lord Cara de Macaco. O novo é mais esperto, dizia ela. Contudo, havia um caráter sombrio na Vicênia Targaryen. Para a maior parte do mundo, ela apresentava o rosto sério de uma guerreira rigorosa e inclemente. Seus admiradores diziam que até mesmo sua beleza era afiada, a mais velha das 3 cabeças do dragão. Vicênia viria a viver mais que os irmãos, e corriam boatos de que, em seus últimos anos, quando já não conseguia mais brandir uma espada, ela se dedicou às artes obscuras, misturando venenos e invocando feitiços malignos. Há até quem sugira que ela possa ter sido fratricida e regicida, embora jamais tenha sido apresentada qualquer prova para embasar tais calúnias. Aí vocês procurem o que é regicida. Regicida. Ai, ai, ai. O que vocês me fazem? O que é regicida? Aquele que matou o rei ou a rainha? Regicida. Ok. Continuando. Se fosse verdade, seria uma ironia cruel, pois, na juventude, ninguém se espelhou mais que ela para proteger o rei. Em 2 ocasiões, Vicênia brandiu Irmã Sombria em defesa de Aegon,
quando ele foi atacado por assassinos dorneses, alternando-se entre a desconfiança e ferocidade. Ela não confiava em ninguém além do irmão. Durante a Guerra Dornesa, ela usava uma cota de malha noite e dia, inclusive sob seus trajes de gala, e instou o rei a fazer o mesmo. Como Aegon se recusou, Visenya ficou furiosa. Até mesmo como fogo negro na mão, você é apenas um homem, disse ela, e eu não posso estar sempre por perto. Quando o rei destacou que estava cercado de guardas, Visenya sacou a Irmã Sombria e fez um corte na bochecha. Quando o rei destacou que estava cercado de guardas, Visenya sacou a Irmã Sombria e fez um corte na bochecha dele, tão rápido que os guardas não tiveram tempo de reagir. Seus guardas são lentos e preguiçosos, avisou ela. Eu poderia ter matado você com a mesma facilidade com que eu cortei. Você precisa de mais proteção. O rei Aegon, sangrando, foi obrigado a concordar. Muitos reis tinham campeões para defendê-los. Aegon era o senhor dos 7 reinos, portanto a rainha Visenya decidiu que ele deveria ter 7 campeões. E assim se constituiu a Guarda Real. Uma irmandade de 7 cavaleiros, os melhores do reino, trajados com manto e armadura do branco mais puro, cujo único propósito era defender o rei, abrindo mão da própria vida se necessário. Para compor seus votos, Visenya se inspirou nos da Patrulha da Noite. Tal como os corvos de mantos negros da muralha, os espadas brancas serviam por toda a vida, abrindo mão de terras, títulos e bens materiais para levar uma vida de castidade e obediência, cuja única recompensa era a honra. Foram tantos os cavaleiros que se ofereceram como candidatos para a Guarda Real que o rei Aegon considerou realizar um grande torneio para determinar quais eram os mais dignos. No entanto, Visenya não quis saber. Um cavaleiro da Guarda Real, disse ela, precisava de mais do que uma mera habilidade marcial. Ela não queria correr o risco de cercar o rei com homens de lealdade duvidosa. Por melhor que fosse o desempenho deles em um combate corpo a corpo, escolheria o cavaleiro pessoalmente. Escolheria os cavaleiros pessoalmente. Ela selecionou campeões jovens e velhos, altos e baixos, morenos e loiros. Eles vieram de todos os cantos do reino. Alguns eram filhos caçulas, outros herdeiros de casas ancestrais que abriram mão da herança para servir ao rei. Um era um cavaleiro andante, outro um bastardo. Todos eram ágeis, fortes e observadores, habilidosos com a espada e escudo, e dedicados ao rei. Estes são os nomes dos 7 de Aegon, tal como foram escritos no livro branco da Guarda Real. Sor Richard Hurt, Sor Addison Hill, bastardo de Campodemilio, Sor Gregor Good, Sor Griffith Good, Sor Griffith Good, seu irmão, Sor Humphrey, o Saltimbanco, Sor Robin Darklin, conhecido como Tordoscuro, e Sor Collins Velaryon, senhor comandante. A história confirmou que Visenya escolhera bem. 2 dos 7 originais morreriam para proteger o rei, e todos serviriam bravemente até o fim da vida. Muitos homens valentes seguiram seus passos desde então, registrando seus nomes no livro branco e portando, vestindo um manto branco. A Guarda Real é até hoje sinônimo de honra. 16 Targaryen sucederam Aegon, e 16 Targaryen sucederam Aegon, o dragão, no Trono de Ferro, até que a dinastia enfim foi derrubada com a rebelião de Robert. Houve entre eles homens sábios e tolos, cruéis e piedosos, bondosos e malignos. Contudo, se os reis dragões forem classificados exclusivamente com base em seu legado, nas leis, instituições e melhorias que deixaram, o nome do rei Aegon I ocupa quase o topo da lista, na paz bem como na guerra. Na paz bem como na guerra. Os Filhos do Dragão. Aí, vamos nessa.
O rei Aegon I Targaryen desposou suas duas irmãs. Rhaenyra e Visenya eram bem senhoras dos dragões, com cabelos loiro-prateados, olhos violetas e a beleza de uma verdadeira Targaryen. A parte isso, as duas rainhas eram tão diferentes entre si quanto duas mulheres podiam ser, exceto em mais um aspecto. Cada uma delas deu um rei um filho. Aenys veio primeiro, nascido de 7DC, da esposa mais jovem de Aegon, Rhaenys. Rhaenyra, o menino, foi um bebê pequeno e esfermecido. Não, deixa eu recomeçar esse parágrafo. Aenys veio primeiro, nascido em 7DC, da esposa mais jovem de Aegon. Rhaenys, o menino, foi um bebê pequeno e enfermiço. Ah, tá. Ele chorava o tempo todo. Dizia-se que tinha membros macilentos, olhos pequenos e lacrimosos, e o que os mestres e os reis temiam por sua sobrevivência. Ele rejeitava os mamilos de sua ama de leite, e só aceitava os peitos da mãe. E correram boatos de que ele berrou por uma quinzena quando foi desmamado. Tão diferente do rei Aegon, ele era que houve até quem se atrevesse a sugerir que sua graça não era o verdadeiro pai do menino, que Aenys era bastardo de um dos muitos belos preferidos da rainha Rhaenys, filho de algum cantor ou saltimbanco ou pantomimeiro. Pantomimeiro. Agora eu fiquei na dúvida. O que é pantomimeiro? Pantomimeiro. Que é pantomimeiro. Ah, tá. Mímico. É mímico. Nossa. Então tá. Filho de algum cantor ou saltimbanco ou pantomimeiro. E o príncipe também demorou para crescer. Foi apenas quando ele recebeu um jovem dragão fêmea, Mercúrio, um filhote nascido naquele ano em Pedra do Dragão, que Aenys Targaryen começou a se desenvolver. Ok, né? Vamos ver aqui. O príncipe Aenys tinha 3 anos quando sua mãe e o dragão Meraxes foram mortos em Dorne. O menino ficou inconsolável com a morte dela. Ele parou de comer e até voltou a engatear tal como quando tinha 1 ano, como se não soubesse mais andar. Seu pai se angustiava com ele, e a corte fervilhou com o boato de que o rei Aegon talvez se casasse de novo, visto que Rhaenys estava morta e Visenya não tinha filhos e talvez fosse estéril. O rei não tratou com ninguém desses assuntos, então ninguém pode dizer que ele teria pensado. Mas muitos grandes senhores e nobres cavaleiros apareceram na corte com suas filhas donzelas, cada uma mais adorável que a outra. Todas essas especulações cessaram em 11DC, quando a rainha Visenya anunciou de repente que estava esperando o filho do rei. Um menino, proclamou ela confiante, e de fato foi. O príncipe veio ao mundo chorando em 12DC. Era consenso entre os mestres e parteiras que jamais houvera recém-nascido mais robusto que Maegor Targaryen. Seu peso ao nascer era quase o dobro do peso do irmão mais velho. Os meio-irmãos nunca foram próximos. O príncipe Aenys era o primeiro na linha da sucessão, e o rei Aegon o mantinha sempre por perto. Conforme o rei se deslocava de castelo em castelo pelo reino, também ia o príncipe. O príncipe Maegor permanecia com a mãe, sentando-se ao seu lado quando ela oferecia audiências. A rainha Visenya e o rei Aegon passaram muito tempo separados nesses anos. Quando não estava em uma de suas turnês reais, Aegon voltava para o Porto Real e a Aegon Forte, enquanto Visenya e o filho continuavam em Pedra do Dragão. Por esse motivo, nobres e plebeus começaram a se referir a Maegor como Príncipe da Pedra do Dragão. A rainha Visenya pôs uma espada na mão do filho quando ele tinha 3 anos. Dizem que a primeira coisa que ele teria feito com a arma foi matar um dos gatos do castelo. Embora provavelmente isso tenha sido uma calúnia inventada por seus inimigos muitos anos mais tarde. No entanto, é inegável o fato de que o príncipe logo se dedicou à esgrima.
O primeiro mestre de armas que sua mãe escolheu foi o Thorgauer Coubray, o cavaleiro mais letal de todos os 7 reinos. O príncipe Hannes passava tanto tempo em companhia do pai que sua instrução nas artes de cavalaria foi fornecida sobretudo pelos cavaleiros da guarda real de Aegon e às vezes pelo próprio rei. Seus instrutores concordavam que o menino era diligente e não lhe faltava coragem, mas ele não possuía o tamanho nem força do pai, e sua habilidade para a luta nunca lhe se mostrara mais do que adequada. Até mesmo quando o rei punha fogo negro em suas mãos, Aenys não passaria vergonha em batalha, diziam seus tutores entre si, mas jamais se cantariam canções sobre sua destreza. Os talentos desse príncipe eram outros. Aenys, por acaso, era um excelente cantor, com uma voz doce e forte. Era cortês e encantador, inteligente sem parecer intelectual, fazia amigos com facilidade e aparentemente as meninas o adoravam, fossem elas de berço nobre ou não. Aenys também adorava cavalgar. Seu pai lhe deu corcéis, palafrens e bucéfalos, mas sua montaria preferida era sua dragão, Mercúrio. O príncipe Maegor também montava, mas não demonstrava nenhum grande amor por cavalos, cães ou qualquer animal. Quando tinha 8 anos, um palafrem lhe deu um coice no estábulo. Maegor esfaqueou o cavalo e rasgou a metade do rosto do cavalariço que fora correndo ao ouvir os gritos do animal. O príncipe da Pedra do Dragão teve muitos companheiros ao longo dos anos, mas nenhum amigo verdadeiro. Era um menino agressivo, que se ofendia fácil e perdoava pouco, temível em sua ira. Porém, seu domínio das armas era incomparável. Escudeiro aos 8 anos, aos 12 já conseguia derrubar rapazes 4 ou 5 anos mais velhos nas justas e derrotar experientes homens de armas no pátio do castelo. No 13º dia do seu nome, em 25 DC, sua mãe, a rainha Vicênia, concedeu-lhe a própria espada de aço valiriano, irmã sombria, no meio ano antes do casamento dele. A tradição dos Targaryen sempre havia sido de casar parente com parente. Considerava-se que o ideal era casar irmão e irmã. Caso não fosse possível, uma menina poderia se casar com um tio, primo ou sobrinho, e um menino com a prima, tia ou sobrinha. Essa prática remontava à antiga Valíria, onde era comum em muitas das famílias ancestrais, especialmente as que criavam e montavam dragões. O sangue do dragão deve permanecer puro, dizia o adágio. Alguns dos príncipes feiticeiros também se casavam com mais de uma mulher quando desejavam, embora isso fosse menos comum do que os casamentos incestuosos. Homens sábios escreveram que em Valíria, antes da destruição, 1000 deuses eram honrados, mas nenhum temido, então poucos se atreviam a se opor a esses costumes. Isso não ocorria em Westeros, onde o poder da fé era inconteste. Os antigos deuses ainda eram adorados no norte, mas no restante do continente existia um único deus de 7 faces, e sua voz na terra era alto septão da Vila Velha, e as doutrinas da fé transmitidas ao longo dos séculos desde a própria Andalus condenavam os costumes matrimoniais valerianos que os Targaryens praticavam. O incesto era renegado como um terrível pecado, fosse entre pai e filha, mãe e filho, ou irmão e irmã, e os frutos dessas uniões eram considerados abominações aos olhos dos deuses e dos homens. Em retrospecto, pode-se ver que o conflito entre fé e a casa Targaryen era inevitável. De fato, muitos entre os mais devotos esperavam que o Alto Septão se pronunciasse contra Aegon e suas irmãs durante a conquista, e ficaram profundamente contrariados quando o pai dos fiéis decidiu aconselhar Lord Hightower a não se opor ao dragão, e inclusive abençoou e enviou sua segunda coroação. A familiaridade é mãe da aceitação, dizia-se. O Alto Septão que coroara Aegon, o Conquistador, permaneceu como pai de fiéis até a morte, em 11 DC,
quando então o reino já havia se acostumado à noção de um rei com duas rainhas, que eram tanto esposas quanto irmãs. O rei Aegon sempre tratou honrar a fé, ratificando seus direitos e privilégios tradicionais, isentando os impostos de suas riquezas e propriedades, e afirmando que septões, septãs e outros servos do sete que fossem acusados de ilicitude só poderiam ser julgados pelos tribunais da própria fé. O entendimento entre a fé e o trono de ferro permaneceu durante todo o reinado de Aegon I. Entre 11 DC e 37 DC, 6 alto-septões usaram a coroa de cristal. Sua graça manteve boas relações com todos eles, visitando o septo estrelado e a cada ida à Vila Velha. No entanto, a questão do matrimônio incestuoso permanecia, fervilhando feito veneno sobre as cortesias. Embora o alto septão do reinado de Aegon jamais tenham se pronunciado contra o casamento do rei com as irmãs, tampouco eles declararam sua legitimidade. Os membros mais humildes da fé, septões locais, irmãs santas, irmãos medicantes, pobres irmãos, ainda acreditavam que era um pecado um irmão se deitar com uma irmã, ou um homem ter duas esposas. No entanto, Aegon, o Conquistador, não havia gerado nenhuma filha, então essas questões não vieram à tona imediatamente. Os filhos do dragão não tinham irmãs para desposar, então cada um deles foi obrigado a buscar uma noiva em outro lugar. O príncipe Aenys foi o primeiro a se casar. Em 22 DC, ele desposou a senhora Alyssa, filha donzela do Senhor das Marés. Aeton Velaryon, senhor almirante do rei e mestre dos navios, ele tinha 15 anos, a mesma idade do príncipe, e era dotada dos mesmos cabelos prateados e olhos violeta, pois os Velaryon eram uma família antiga, descendente de Valíria. A mãe do próprio rei Aegon foi uma Velaryon, então se considerou que foi um casamento entre prima e prima. E logo ele se mostrou feliz e frutífero. No ano seguinte, Alyssa deu à luz uma filha. O príncipe Aenys a chamou de Rhaena, em homenagem à sua mãe. Como pai, a menina nasceu pequena, mas, ao contrário dele, revelou-se uma criança feliz e saudável, com vívidos olhos lilás e cabelos que reluziam como prata escovada. Foi escrito que o próprio rei Aegon chorou quando a sua neta foi posta pela primeira vez em seus braços e que desde então ele a mimara. Talvez em parte porque ela lembrava sua rainha perdida, Rhaenys, cuja memória seu nome celebrava. Quando as boas novas do nascimento de Rhaena se espalharam pelo território, o reino comemorou, exceto, talvez, a rainha Visenya. Todos sabiam que o príncipe Aenys era o indubitável herdeiro do trono de ferro. Mas então se pôs em questão seu príncipe, Maegor continuava sendo o segundo na linha sucessória, ou se ele deveria ser preterido em favor da princesa recém-nascida. A rainha Visenya se propôs a resolver o problema, prometendo a bebê Rhaena e Maegor, que acabara de fazer 11 anos. Contudo, Aenys e Alyssa se opuseram à união. E, quando a notícia chegou ao septo estrelado, o alto septão enviou um corvo para alertar o rei que esse casamento não seria encarado como olhos favoráveis pela fé. Sua alta santidade propôs outra noiva para Maegor, sua própria sobrinha, Cerise Hightower, filha e donzela do senhor da Vila Velha, Manfred Hightower, que não se deve confundir com seu avô do mesmo nome. O rei Aegon, ciente das vantagens que havia em um vínculo mais forte com Vila Velha e sua principal casa, percebeu a sabedoria da escolha e concordou. E foi assim que, em 25 DC, Maegor Targaryen, príncipe da Pedra do Dragão, desposou a senhorita Cerise Hightower, no septo estrelado de Vila Velha, em cerimônia celebrada pelo alto septão em pessoa. Maegor tinha 13 anos e sua noiva era 10 anos mais velha, mas foi consenso entre os senhores que testemunharam a noite de núpcias que o príncipe era um marido ávido, e o próprio Maegor alardeou que ele havia consumado o casamento uma dúzia de vezes naquela noite. Fiz um filho para a casa Targaryen ontem à noite, proclamou ele ao desejou. O filho chegou ao ano seguinte.
Mas um menino chamado Aegon, em homenagem ao avô, nasceu da senhora Alissa e dos príncipes Anes. Mais uma vez, os 7 reinos se rejubilaram. O pequeno príncipe era robusto e forte, tinha um ar de guerreiro, declarou seu avô. O próprio Aegon, o dragão, enquanto muitos haviam debatido. Peraí. O pequeno príncipe era robusto e forte e tinha um ar de guerreiro, declarou seu avô, o próprio Aegon, o dragão. Enquanto muitos ainda debatiam se a precedência da linha sucessória cabia ao príncipe Maegor ou à sua sobrinha Rhaena, parecia inquestionável que Aegon sucederia o pai Aenys, tal como Aenys sucederia Aegon. Nos anos seguintes, mais crianças chegaram à casa Targaryen, para a felicidade do rei Aegon, ainda que não necessariamente da rainha Visenya. Em 29 DC, o príncipe Aegon ganhou um irmão quando Alyssa deu ao príncipe Aenys um segundo filho, Viserys. Em 34 DC, ela deu à luz a nossa, cada nome complicado. Jaehaerys, seu quarto filho e o terceiro menino. Em 36 DC veio mais uma filha, Alysanne. A princesa Rhaena tinha 13 anos quando sua irmã caçula nasceu, mas o grande mestre Clegg observou que a menina amava tanto o bebê que seria de pensar que ela mesma fosse a mãe. A filha mais velha de Aenys e Alyssa era uma criança tímida e sonhadora, que parecia mais à vontade com os animais do que com outras crianças. Quando pequena, muitas vezes ela se escondia atrás das saias da mãe ou se agarrava à perna do pai quando eu ia em presença de estranhos, mas adorava alimentar os gatos do castelo e sempre tinha um ou dois filhotes de cachorro na cama. Embora sua mãe lhe proporcionasse uma série de companheiras adequadas, filhas de senhores grandes e pequenos, Rhaena parecia nunca se afeiçoar a nenhuma, preferindo a companhia de um livro. No entanto, aos 9 anos, Rhaena foi presenteada com um filhote de fosso de pedra do dragão, e a amizade entre ela e a jovem dragão fêmea, que batizara de Drianfai, foi instantânea. Com o dragão ao seu lado, a princesa aos poucos começou a se libertar da timidez. Aos 12 anos, ela se lançou aos céus pela primeira vez, e desde então, embora continuasse uma menina calada, ninguém se atrevia a chamá-la de retraída. Pois, pouco depois, Rhaena fez sua primeira amizade genuína com alguém, sua prima Larissa Velaryon. Por algum tempo, as duas foram inseparáveis, até que Larissa recebeu um chamado repentino para voltar à Deriva Marca, a fim de se casar com o segundo filho da Estrela da Tarde de Tarte. Entretanto, os jovens são resilientes acima de tudo. E logo a princesa encontrou uma nova companheira, em Samantha Stokeworth, a filha da mão. Reza a lenda que foi a princesa Rhaena que pôs um ovo de dragão no berço da princesa Alysanne, tal qual fizera com os príncipes Jaehaerys 2 anos antes. Se essas histórias forem verdade, foi desses ovos que vieram os dragões Assaprata e Vermithor, cujos nomes estariam como tamanho peso para os anais de anos futuros. O amor da princesa Rhaena pelos irmãos e a alegria do reino por todo o novo herdeiro Targaryen não eram partilhados pelo príncipe Maegor e sua mãe, a rainha Visenya, pois cada novo filho gerado por Aenys afastava ainda mais a Maegor na linha sucessória. E havia ainda que afirmasse que ele estava atrás das filhas de Aenys também. E o próprio Maegor continuava a ser filho, pois a senhora Cerise não engravidou nos anos após seu casamento. Contudo, em torneios e nos campos de batalha, as presas do príncipe Maegor em muito superavam as do irmão. No grande torneio do Correrio, em 28 DC, Maegor derrubou 3 cavaleiros na guarda real em justas consecutivas antes de ser derrotado pelo que viria a ser o campeão. No combate corpo a corpo, nenhum homem era páreo para ele. Depois ele foi armado cavaleiro em campo pelo pai, que usou nada menos que a espada fogo negro para o ato. Aos 16, Maegor se tornou o cavaleiro mais jovem dos 7 reinos. Houve outros feitos. Em 29 DC,
Maegor acompanhou Osmund Strong e Eotan Velaryon aos degraus para capturar o rei pirata Iceno Sargoso, Sam, e lutou em vários confrontos sangrentos, revelando-se ao mesmo tempo destemido e mortífero. Em 31 DC, ele rastreou e matou nas terras fluviais um notório cavaleiro ladrão conhecido como o Gigante do Tridente. Maegor, no entanto, ainda não voava com dragões, embora nos últimos anos de reinado de Aegon, uma dúzia de filhotes tenha nascido entre as chamas da Pedra do Dragão, e sido oferecida ao príncipe. Ele recusou todos. Quando sua jovem sobrinha Rhaena, com apenas 12 anos, lançou-se ao céu montada em Dreamfire, o fracasso de Maegor virou assunto em Porto Real. Certa vez, na corte, a senhora Alyssa o provocou a respeito disso, indagando em voz alta: "Se, meu cunhado tem medo de dragões." A expressão do rosto do príncipe Maegor se obscureceu de fúria pelo deboche, e ele respondeu friamente que só um dragão era digno dele. Os últimos 7 anos do reinado de Aegon, o Conquistador, foram pacíficos. Após as frustrações de sua guerra dornesa, o rei aceitou a independência que Dorne preservava e, no aniversário de 10 anos dos acordos de paz, voou até Lança Solar com Balerion para celebrar um banquete de amizade com Déria Martell, a princesa governante de Dorne. O príncipe Aenys o acompanhou com Mercúrio. Maegor permaneceu em Pedra do Dragão. Aegon unira os 7 reinos com fogo e sangue, mas, após celebrar o 60º dia do seu nome em 33 DC, ele se restringiu aos limites dos seus castelos. Metade de cada ano ainda era dedicada a uma turnê real, mas agora eram o príncipe Aenys e sua esposa, e a senhora Alyssa, que viajavam de castelo em castelo, enquanto o idoso rei continuava em casa, dividindo seus dias entre a Pedra do Dragão e Porto Real. O vilarejo por pescadores onde Aegon havia desembarcado crescera e se tornara uma vasta e fétida cidade de 100.000 almas. Apenas Vila Velha e Lannisporto eram maiores. No entanto, em muitos sentidos, Porto Real ainda era pouco mais que um acampamento do exército que se inflara até um tamanho grotesco. Suja, fedorenta, não planejada, não permanente. E o Aegon Forte, que àquela altura já ocupava metade da colina de Aegon, era um castelo mais feio dos 7 reinos. Uma grande confusão de madeira e barro e tijolo que havia muito crescera para além das antigas paliçadas que no passado foram suas únicas paredes. Certamente não era uma residência digna de um grande rei, em 35 DC. Aegon se mudou, junto com toda a corte, de volta para a Pedra do Dragão e deu ordens para que o Aegon Forte fosse demolido e que o novo castelo fosse erigido em seu lugar. Dessa vez, ele decretou que construiria com pedra para dirigir o projeto e a construção de um novo castelo. Foram nomeados Lord Alyn Starkweather, mão do rei. Sir Osmund Strong havia morrido no ano anterior, e a rainha Visenya. Circulou na corte um deboche de que o rei Aegon teria encarregado Visenya da construção da Fortaleza Vermelha, para que ela não precisasse tolerar sua presença em Pedra do Dragão. Aegon, o Conquistador, morreu de derrame em Pedra do Dragão, no ano 37 depois da conquista. Os netos Aegon e Viserys estavam com ele no momento de sua morte, na sala da mesa pintada. O rei estava mostrando aos dois os detalhes de suas conquistas. O príncipe Maegor, na época residente da Pedra do Dragão, fez o discurso fúnebre enquanto o corpo do pai era depositado sobre uma pira funerária no pátio do castelo. O rei estava vestido com uma armadura de batalha e suas mãos cobertas com sua cota de malha cruzavam-se sobre um punho de fogo negro. Desde os dias da antiga Valíria, sempre fora costume da casa Targaryen queimar seus mortos em vez de sepultar seus restos na terra. Vagar contribuiu com as chamas para acender a pira. Fogo Negro queimou junto com o rei, mas Maegor recuperou depois, com a lâmina mais escura, porém ainda intacta. Nenhuma chama comum é capaz de danificar aço valeriano. O dragão deixou a irmã Visenya e os filhos Aenys e Maegor e 5 netos.
O príncipe Anes tinha 30 anos quando o pai morreu, e o príncipe Michael 25. Anes estava em sua turnê em Jardim de Cima na ocasião da morte do pai, mas Mercúrio o levou de volta à Pedra do Dragão para o funeral. Depois ele vestiu a coroa de ferro e rubis do pai, e o grande mestre Gawain o proclamou Anes da casa Targaryen, primeiro do seu nome, rei dos Andros, dos Reinares e dos primeiros homens, senhor dos sete reinos e protetor do território. Os senhores que haviam comparecido em Pedra do Dragão para se despedir do rei se ajoelharam e abaixaram a cabeça. Quando chegou a vez do príncipe Michael, Anes o fez se levantar e beijou-lhe o rosto e disse: Irmão, você jamais precisará se ajoelhar para mim de novo. Governaremos este reino juntos, você e eu. Em seguida, o rei representou o irmão com a espada de seu pai, Fogo Negro, dizendo: Você é o mais digno de portar essa espada do que eu. Use-a a meu serviço e ficarei satisfeito. Essa disposição se revelaria extremamente insensata, como acontecidos posteriores viriam a demonstrar. Como Rainha Vicênia já havia presenteado o filho com a Irmã Sombria antes, o príncipe Maego passou a possuir as duas espadas ancestrais do aço valeriano da casa Targaryen. Contudo, a partir desse dia ele brandiria apenas Fogo Negro, enquanto a Irmã Sombria permanecia pendurada nas paredes de seus aposentos em Pedra do Dragão. Após a conclusão dos ritos fúnebres, o novo rei e sua comitiva zarparam para o Porto Real, onde o trono de ferro continuava em pé ao meio das montanhas de entulho e lama. O antigo Aegon Forte tinha sido demolido. Fossos e túneis desfiguravam a colina em que os porões e as fundações da Fortaleza Vermelha estavam sendo escavados, mas o Castelo Novo ainda não havia começado a se erguer. No entanto, milhares de pessoas compareceram para celebrar o rei Anes, quando ele tomou para si o assento de seu pai. Depois de sua graça, partiu para a Vila Velha, a fim de receber a bênção dos Alto Septão. Embora pudesse ser feita a viagem em poucos dias como Mercúrio, Anes preferiu ir por terra, acompanhado por 300 cavaleiros montados e seus séquitos. A rainha Lícia cavalgou ao seu lado, junto com 3 filhos mais velhos. A princesa Rainer tinha 14 anos. A bela moça que cativava o coração de todo cavaleiro que eu via. O príncipe Aegon tinha 11, o príncipe Viserys 8. Os irmãos mais novos, Jaehaerys e Alysanne, foram considerados novos demais para uma viagem tão árdua, então permaneceram em Pedra do Dragão. Após sair do Porto Real, a comitiva do rei seguiu rumo ao sul para a Ponta Tempestade e então para o oeste através da marca Dorneza de Vila Velha, fazendo paradas em cada castelo no caminho. Decretou-se que a viagem de volta seria o Jardim de Cima, Lannisporto e Correrio. É isso aí, gente. Terminou mais essa leitura de hoje. E aguardo vocês amanhã. Até a próxima. E fui!